1-0, Lei! 1-0, Leão! Bom, antes da gente saber falar do Remo, antes da gente falar do Remo, fiquem tranquilos que no avião levaram camisa de força. Se o Remo estiver jogando bem contra o Atlético, ninguém vai deixar o Osório mexer, viu? Tá? Se o time estiver jogando bem e o Osório querer trocar, as camisas de força já estão por lá, já. É isso, Paulo Fernando. Saber o que o louco Osório vai fazer é difícil. E esse Leão, hein, cara? Esse time que mexe com essa torcida. Atenção, emotions do Leãozinho. São quase 500 aparelhos sintonizados. Todo mundo curtindo nesse momento. A galera do Leão. Olha o Cleiton. Fora, Osório. Calma, rapaz. Cleiton. Calma. E aí, me conta, esse Leão? Então, Paulo Fernando, o Leão viajou ontem, por volta das 5 da tarde, para Belo Horizonte, onde enfrentará hoje às 8 da noite o Atlético Mineiro. Ontem mesmo, o time divulgou os relacionados nas redes sociais. Vamos ler aqui os relacionados do Remo. Marcelo Rangel e Igor Vinhas. Defensores: João Lucas, Klaus, Marlon, Kaique Almeida, Léo Andrade, Sávio está relacionado depois do repá, e Cufré. Os meias: Patrick de Paula, Franco Catarozzi, Zé Ricardo, Zé Wellison, Leonel Pico, Iago Pikachu e Vitor Bueno. Iago Pikachu relacionado como meia. E no ataque, Diego Hernandes, João Pedro, Rafael Monte, Aleph Manga e Nico Ferreira. Esse foi o time do Remo, o elenco do Remo que viajou para Belo Horizonte, né? Nós podemos ver jogadores que foram poupados no repá, que é o caso do Zé Ricardo, é o caso do Pico, é o caso do Vitor Bueno, do Patrick de Paula, o que mostra que o Aleph Manga, isso. O que mostra que o Remo deve entrar com força total, tal como foi na partida contra o Mirassol. Essa força total, querido irmãozinho? Eu acredito que será pelo menos, não dá pra dizer que com o Osório não dá pra dizer que é o mesmo, né, cara? Porque, outro superchat aqui, hein? De R$5, o Lord Menet mandou: salve, amados. Hoje vai dar 4-3 pro Lion. 4-3, hein? Tá prevendo um jogo de 7 gols. Desde que o Osório não faça besteira. Mágoa. Um abraço pro Bet com seu filhote remista. Que isso? Até debaixo d'água. Não, calma, não li isso. Alegria. É de norte a sul. Então, falando de time, eu acho que nós vamos ver um time parecido com o que entrou em campo contra o Mirassol. Tem um time aqui uma sugestão de elenco, um possível Remo aqui no portal liberal.com, com o Marcelo Rangel, João Lucas, Marlon, Léo Andrade e Cufré, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Vitor Bueno e Diego Hernandes, João Pedro, Aleph Manga e Leonel Pico. Tá, esse seria um possível time do Remo a entrar hoje. Eu acho que ele vai entrar com Rangel no gol, João Lucas, Marlon, Léo Andrade e o Cufré. Tá, acho que ele vai vir com o lateral hoje. Com 4 atrás, né? Isso. O meio, acredito que será composto por Zé Ricardo, Leonel Pico e o Pikachu, né? Haja vista que ele gosta de usar o Pikachu no meio, camisa 10. Ou o Vitor Bueno. Não, vou botar o Vitor Bueno. Zé Ricardo, Leonel Pico e Vitor Bueno. E no meio, talvez um Diego Hernandes, Pikachu e João Pedro. Acho que esse será o time do Remo que veremos hoje, Paulo Fernando. Não entendi nada que tu embaralhou aí, mas bora lá. Até a zaga eu entendi. Mas vamos lá, e depois tu vieste com 2 ali. Pico, Zé Ricardo, Pico e Vitor Bueno. Zé Ricardo e Vitor Bueno fazendo camisa 10. 3 homens ali. Isso, 3 no meio. Tá. Aí 3 na frente. Ele vem utilizando uma linha de 4 e de 5 no meio, né? Que não dá pra prever. Mas tu barrou o Patrick de Paula, foi isso? Sim, por hora sim. Tá. Eu acho que ele entra com 3. Eu acho que ele entra com o Kaique pelo lado esquerdo, pra tentar segurar ali. O Remo vai defender com 3 zagueiros. E acho que no meio de campo ele vem com o Pico, com o Zé Ricardo e com o Patrick de Paula. Ele mantém. Tá? E acho que o Diego Hernandes vai ser esse jogador. Acho que o Vitor Bueno fica para o segundo tempo. E na frente ele entra com Aleph Manga e com João Pedro. Pelo menos penso isso. Que acho que é por aí o time do Remo. É isso. E aí, o que você pensa desse time? Cara, o jogo, a gente vai enganar alguém? Não. O jogo é dificílimo.
O jogo é Série contra o A. Atlético, jogando na Arena do Galo. Agora eu te pergunto, qual é o jogo fácil da Série A? Não tem. Então, meu amigo, tem que ir pra cima. O Vitória não encarou o Flamengo ontem? Encarou, quase empatou. Então, pronto. O mesmo Vitória, que eu escutei muita gente quando ganhou do Remo, esses dois times são muito... O time do Vitória é muito ruim. O time do... Não foi isso que todo mundo falou? Sim. E ontem o Vitória peitou lá. Eu, inclusive. Não, eu disse aqui. E olha o Vitória aí. Então o Campeonato Brasileiro, ele é muito assim, cara. O Remo tem hoje que ir lá e negócio de Atlético, de Arena, o Remo tem que jogar bola. E acabou. Lembrando que o Atlético Mineiro está numa situação parecida com a do Remo, tá? Ainda não venceu na Série A, vai chegar com tudo pro jogo de hoje. Como o Abner falou ontem aqui no programa Pitbull, essa é a sua vida. Sua vida é. Assim como a esperança do Remo é o Sampaoli, que também tem umas loucuras parecidas com as do Osório, né? Ele já treinou seu time num período bem difícil, você deve ter mais lembranças de Sampaoli no Flamengo, né? Como é que é, rapaz? A esperança do Remo é o Sampaoli, que tem umas loucuras assim. Então aqui, você já passou uma raiva com o Sampaoli, né? O Sampaoli é um grande treinador, cara. Você acha? O Sampaoli não é um grande treinador? Não acho lá grande coisa, não. Não. O cara ganhou duas Copa América na cabeça da Argentina, do Messi e do Brasil, e não é grande coisa. Não. São 10 horas e 2 minutos. Um abraço, escudeiro. Calma, tem um superchat, tem um superchat aqui para ler. Eu não brigo mais contigo, eu só te dou bom dia agora. O Patrick mandou R$2, mandando um abraço para o Orlando, remista antigo na Marambaia. E o Cacaroto Bicolor mandou R$5, dizendo: urgente, Osório vai renovar até 2029 com o Remo. Aquela encarnação básica antes do jogo, né? Falando nisso, tem uma dúvida também. E aí, Osório, Paulo Fernando? Independente do resultado de hoje, você acha que ele fica? Dependendo do resultado ou independendo? Tem muita gente dentro do Baenão que já não suporta e nem tolera o jeito louco do Osório. Entendeu? Agora, irmão, futebol é resultado. Charles Douglas está lá em Goiânia. Ô Charles, aquele abraço. Futebol, meu amigo, é resultado. Resultado. O resto é papo furado. Então é assim, o Osório, para ele permanecer no Remo, ele tem que ganhar o jogo de hoje. Se ele não ganhar o jogo de hoje, eu me atrevo a te dizer que os momentos deles estão contados no Remo. Se está certo ou está errado, eu só estou te dizendo que se ele perder o jogo hoje, tem dirigente do Remo que já não tolera mais, porque não pode o cara treinar de um jeito, jogar do outro. Já pensou, eu coloco a minha zaga ali, Neto na direita, tu e Valber, escudeiro, de zagueiro, e o Anderson na lateral esquerda. Quando é no jogo, eu te ponho de centroavante, ponho o Neto no meio, e o Valber vai lá para a ponta direita, ele que tem no de zagueiro. Tá de sacanagem, né? Então é por aí. Tô nervoso hoje. Calma, vamos entrar no cacete. Que isso? Mas é porque é preciso. A derrota de hoje ela é necessária. Mas... Lá no Atlético estão dizendo a mesma Os caras coisa. dizendo a mesma coisa lá. Então vai ser empate. O Luciano Viana não mudou nada, é a mesma cara. Ele postou hoje um vídeo, inclusive, num caminhão, rapaz, numa estrada da lama. Aí ele postou dizendo assim: jogar no Maracanã e no Mangueirão lotado é fácil. Difícil é isso aqui. Ele postou um vídeo hoje. É a mesma lata, não mudou nada. Ele jogou na Tuna também comigo. Jogou na Tuna. Nós jogamos um parazão juntos. Com o Luciano Viana. Mano, fazia fila a criança, pai. Tu é doido. Aquele hotel, era bom. Aquele hotel Sagres lá. Era 3 quilômetros. Aí dizia: agora é tu. Agora é tu. Que isso? O Alex Dias, deixa eu contar para vocês que não sabem e pro João. O Alex Dias, João, ele era um garoto da base do Clube do Remo. Pobre. Veio do Mato Grosso pra cá, em cima da costa de um jacaré. E, cara, aí querendo uma oportunidade, Tudinidal foi dada, né, no Sub-20 do Remo. Aí ele ascende pro profissional. Meu amigo, os primeiros jogos dele no Remo foi absurdo. Tem um gol dele que a galera conhece com certeza, que é aquele do meio da rua no reparo. Fazia gol toda hora. Aí ele foi embora.
Aí passou pelo Goiás, ele foi direto para a França, na realidade, né? Aí depois passou no Goiás, tudinho e tal. Aí esse Zé Ruela, na decisão passada do Remo e Goiás, ele me faz um vídeo lá num bar com a torcida do Goiás, dizendo, não, Goiás hoje sobe, vamos passar pelo Remo tudinho. Que ele jogou no Goiás. Ou seja, tu não quer homenagear um cara de égua desse? Por quê? isso? Porque ele mora hoje em Goiânia, tem Ele negócio. mora pra lá, é. Tem negócio em Goiânia. Então essa é a escolha dele, né? Pô, ele gostou, ele escolheu ser Goiás e quis o destino que Goiás e Remo decidissem uma vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sem homenagem para ele, não precisa lembrar dele com a camisa do Remo. Manda ele para baixo da égua, que é a melhor coisa que tem. E aí, Abner, você acha que o Osório vai inventar? Hoje a gente acabou de passar a lista de relacionados, ele levou todo mundo. Eu gravei um vídeo ainda agora falando disso. Eu falei que, olha, pela lista prévia anunciada de quem viajou, bora ficar tranquilo, porque o Remo levou, o Osório levou o de melhor que o Remo tem. Agora, se vai chegar lá, ele vai botar o Rangel de centroavante e o Sávio de zagueiro central, aí já é com o Osório. Ele virou piada, né? Ele virou piada não só entre os torcedores do Remo, que estão putos, como também nível Brasil, que a galera pegou os cortes, né, de jogadores falando a respeito do Osório. Eu tenho certeza que a fala desses jogadores, ela é a mesma de muitos jogadores do Remo, podemos dizer assim. Mas vamos lá, confiança, torcer para o Remo pontuar lá contra o Atlético. O Atlético ainda não venceu também, né? Igual o Remo, ele também não venceu. Mas, vamos lá, pô. Futebol, viu ontem o calor que o Vitória deu no Flamengo? O placar, inclusive, foi injusto ontem. O Vitória jogou mais bola do que o Flamengo ontem no Barradão. Perdeu pênalti, que poderia levar para o empate. Não foi competente na cobrança de pênalti, né? E foi um jogaço ontem. O Flamengo deu 2 chutes. Quer dizer, foi um jogaço por parte do Vitória, né? O Flamengo deu 2 chutes no gol, fez 2 gols. É aí que o futebol me pega peças, mas o ser humano ele é assim, né? Tem dia que a gente chega aqui lá em cima, tem dia que a gente chega aqui lá embaixo, né? Não é para ser assim, a gente precisa se motivar todo dia, mas quem viu o Vitória jogar contra o Remo no Barradão e viu ontem o Vitória jogar contra o Flamengo, tu diz assim, caramba, Talvez, o mesmo time? talvez a parte boa do brasileiro começar tão cedo. Não, pro Remo não tem parte boa. Não, em relação a maioria dos times de Rio, São Paulo, Minas, do Rio Grande do Sul, faz o G12, né? Pegar os caras fisicamente. Eles não estão prontos, tá. totalmente prontos quanto estariam, por exemplo, se o campeonato começasse em abril. E equilibra um pouco mais as O coisas. problema é que o Remo também não tá. Não, mas aí vai o seguinte, com Mas eles o problema do Remo, né? É só equilibra um pouco mais as o coisas. problema do Remo hoje, né, provocado por esse calendário antecipado, não é nem só a parte física, cara. Eu nem vou botar a parte física, eu vou botar a parte de entrosamento mesmo, que é o mínimo que um time tem que ter, né? Os caras se conhecerem, jogar juntos e tudo e tal. Lembrando, de novo, né, Abner, que os caras mesmo chegaram depois do dia 15 Exato, ali, né? exato. Mais ou menos. E, João, até em relação a isso, o Remo é o único time dentre os 20 da Série A, aliás, é o time que menos conseguiu manter jogadores do ano passado, porque os times que estavam na Série A conseguiram manter uma base para esse ano, até mesmo o Vitória, a torcida reclamou, contratou pouco para esse ano, e os times que subiram, além do Remo, Chapecoense, Atlético e Curitiba, também conseguiram manter essa base, e aí, claro, contratando alguns jogadores. Aí o Remo, ele consegue manter algumas peças? Até consegue, mas ele perdeu alguns jogadores que eram, por exemplo, o Remo, ele sobe para a série A. Ele mantém, pegar um exemplo aqui, um Freitas, que não era muito utilizado, e acabou perdendo, que era muito questionado, mas era muito utilizado. Pedro Castro, por exemplo, que era muito utilizado no time do Remo, mas era questionado. A Chapecoense da vida, ela conseguiu manter... Não, o Remo conseguiu manter para a próxima temporada uma galera, mas ao mesmo tempo, entre aspas... Que não eram do time. Não, mas de forma obrigatória, porque Sim. ele não renovou o contrato Sim. com esse povo. Ele já tinha contrato com esse povo. Não é o caso do Pavani, não é o caso do Jaderson, não é o caso do Marcelo Rangel. Esses sim ele renovou. Mas os jogadores, também, né? os jogadores da era Brás, e não estou aqui falando de forma pejorativa, estou só dizendo que foi... Sim. E na época também, se der para dar uma colher de chá para o Brás, na época vocês recordam, naquela segunda janela, o Remo tinha urgência em trazer, porque ele não tinha grupo para sustentar a Série B do Campeonato Brasileiro. E nesse momento de desespero que ele foi para o mercado,
O jogador disse, não, amigo, só 2 anos de contrato, só 1 ano e meio de contrato, senão eu não vou, porque faltam 10 meses. Cláusula obrigatória e tal. E o Remo necessitou fazer, só que aí foi para dentro de campo. Engraçado, todos os jogadores, se vocês lembrarem de algum, a gente refaz a fala aqui. Todos os jogadores que o Brás trouxe, cada um fez um negocinho. Vamos lá. O Melo não jogou praticamente, mas fez um gol. Sim. Certo? O Caçador, não é Caçador? O Pescador. Ele deu 2, 3 assistências para gols importantíssimos, principalmente fora de casa, quando o Remo buscou no final o minuto ou o empate ou a vitória, né? Sim. Aí vamos para mais quem? Lembre mais. Hein? Nico. O Nico Hernandes não precisa Mas citar. coisas positivas ou negativas? Porque, por exemplo, teve o Tassano que naquele jogo no Baianão lá, quase contra o Atlético. Vamos lá, Tassano, quando o Remo ficou sem zaga, ele entra como titular contra o Paysandu, joga um repá e não compromete. Se eu não me engano, o Remo ganha esse repá. Sim, tá? sim. Então, sabe, cada um... Aí o português... Jorge. O atacante português. O João Pedro. Ele, João Pedro. Cresceu na reta final. Inimigo do gol, inimigo da bola. No final, a gente sabe o que aconteceu. Nos últimos 4 jogos, ele fez 3 gols, eu acho. E o Remo subiu. 4 gols. 4 ele faz gols. Contra o Avaí e faz mais um. Vamos pro o Jorge. O Jorge. Cuiabá. O Jorge, pelo menos no repá, em mais uns 2 jogos, ele salvou gols, voltando em cima da linha pro Remo. Então, cada um deu um pouquinho. Mas dos contratados do Brás, Iago, Cauã e o outro meia lá que ninguém nunca lembra. Veio o Freitas e mais um. Esqueci o nome dele. Não, mas esses daí... Vamos falar também sobre o jogo de hoje, principalmente. Sim. A galera está querendo saber bastante sobre o que deve ver hoje à noite contra o Galo. Vou começar aqui com o Vitor Bueno, porque ele foi apresentado ontem, mesmo depois de já ter entrado em campo. Tá ontem foi ele o Cufré. Não, foi apresentado ontem. É forma de falar. Você está enganando a audiência, João? Porque ele falou sobre a lição que o Remo tem que aprender, principalmente depois que aconteceu contra o Mirassol na última rodada do Brasileiro. Vamos conferir o Vitor Bueno. Mas aquele jogo é um grande exemplo que a gente vai ter para o campeonato todo, do que não fazer. Conseguiu o resultado e entregar, entre aspas, o resultado para o adversário. É claro que a gente não queria que acontecesse, mas poderia eu estar em campo também, ou como você citou, eu acho que o Remo é um só, o objetivo é um só, e a gente não pode deixar isso acontecer. É levar de exemplo esse jogo para outras partidas, para todas as competições que estivermos nelas. Não dá para dar essa bobeira de sair ganhando, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do clube, enfim, e deixar empatar a partida. O que pode ser mais crucial hoje para o Remo conseguir um bom resultado lá? E para mim um bom resultado já a parte do empate. O Atlético não ir bem. Provável Galo, inclusive, para hoje tem muita força, tá? Principalmente no ataque. O ataque do Galo pode vir hoje com Dudu, Hulk e Bernard. Pois é, são 3 veteranos jogadores que têm muita qualidade técnica, não vão ajudar muito na marcação, esses 3. Aí tem que ver a postura que o Remo vai dar a bola para o Atlético jogar? Ou o Remo vai pegar a bola como ele pegou contra o Mirassol? O Remo, acredito que a responsabilidade está toda na mão do Atlético, porque o São Paulo também está pressionado lá. Qual vai ser o Remo? O Remo recuado para sofrer e conseguir uma bola? Acho que não. Pois Não é a ideia do Osório. Olha, eu acredito que o Remo vai pra porrada no meio de campo, cara, principalmente. Vai ser um time muito competitivo e muito intenso. Lá atrás ele vai fazer 3 zagueiros com lateral saindo com a bola, sem lateral esquerdo. O que ele... Quando tem jogo do Remo, o comentarista já sabe que ele vai trabalhar. Ele vai olhar para dentro de campo, vai tentar entender e ir informando o torcedor. Vai informando o torcedor e tudo mais. Eu acho que isso que acontece. Deixa eu pegar. Pois é, para começar. Como é que vê o chat? O chat é só você apertar aí no chat ao vivo, nessa barrinha do chat ao vivo. Só clicar aí. Clica aí. Aí, abre o chat agora. Pronto. É que eu gosto de ler o chat. Pois bem, o Kaique foi relacionado, mas ao mesmo tempo tem Sávio e Cufré. Será que ele vai preterir os dois para colocar o Sávio de novo na esquerda? O Kaique, né? Pois é, num jogo como esse, onde você não tem tanta responsabilidade assim para atacar e ser mais o franco atirador, o time que pode mais surpreender, faria sentido você colocar ali o Kaique na lateral esquerda para dar uma
um pouco mais de segurança lá atrás. Por isso Aí que no vai jogo cansar. aí no jogo contra o Galo, você vai bater de frente, você vai com os dois laterais que são muito ofensivos. Se tu tiver uma concepção de jogo para fazer, aí depende de treinador para treinador. Tem treinador que pegou os 2 jogos do Atlético, pegou o jogo do estadual, de repente, se eles usaram a equipe principal, viu as estratégias do Atlético, o que o Atlético tem de melhor. Aí tu vai montar um jogo para disputar contra esse adversário. Olha, vamos fazer. O que o Paysandu fez no Repar? Ele chegou e disse, não, vamos fazer o seguinte, mesmo com o time O do Remo, nós vamos fazer uma marcação de meio campo, né? Não vamos deixar eles entrar. Aí, quando a gente rouba a bola, a gente agride eles. E foi feito... Aí, quando o Paysandu percebeu que o Remo não ia fazer nada mesmo, aí falou, então me dá a bola aqui que eu vou jogar e vou fazer gol lá. Aí, se tivesse mais competência, tinha feito mais gols. Então, é muito da proposta que o Osório... quando o Otávio diz, não, mas o Osório ele não vai retrair o time. Ele pode não retrair o time, de fazer uma linha bem baixa, e como algumas equipes jogam de forma equivocada contra o Flamengo, que o Flamengo fica com os 2 zagueiros na intermediária ofensiva, empurrando o time adversário para dentro do gol dele, entendeu? Do gol do time adversário. Aí tu vai ter que ficar correndo atrás da bola, velho. Não vai ter outro caminho. O Galo meteu um reservaço contra o Atlético, que empatou 1-1 Mais na ou rodada menos, passada. né? Que devia ter feito Não hoje. pode, tava no time. É o único, né? Mas olha, Dos tem considerados jogos eles e o Everson. Tem jogos e jogos, o Michel sabe, Michel. Às vezes tu entra em campo ali, tu torna o jogo preguiçoso. Né? O próprio Remo, no caso, né? Entra em campo, aí cai, segura, enrola, provoca os caras, quebra a bola, aí tu vai enrolando. O Sampaoli, nesses últimos 2 jogos com o Atlético, ele mudou o sistema para jogar com 3 zagueiros. Fez ali uma espécie de um 3-4-3 para colocar o Dudu e o Bernard para terem a liberdade de atacarem mais abertos, mas não terem a obrigação de defender acompanhando o lateral, né? Eles voltam por dentro, estilo o Rodrigo Santana fazia aqui no Remo com os pontas dele. Mas o Rodrigo Santana, ele sabia que ele tinha um time horrível. Sim. Né? Então... Não, mas eu digo, o Rodrigo Santana usava pontas que não marcavam os laterais, eles marcavam por dentro, que era para não desgastar os caras. O São Paulo tá fazendo isso fez isso com o Dudu e o Bernard contra mas tu só faz isso quando tu joga com 2 laterais, né? Aí ele colocou o Lodi e o Preciado contra o Bragantino, mas nesse último jogo ele usou o Scarpa aberto na direita, fazendo essa função de ala, e o Scarpa tipo é muito ala, forte. né? E olha, deixa eu fazer o advogado do capeta aqui, João. Se fosse o técnico, o Guardiola hoje, não é o Gordiola, é o Guardiola, um jogo entre Remo e Galo lá em Minas, favoritismo total para o Atlético. Se o Remo perder hoje, claro, se o Osório inventar umas mudanças aí, se tiver 0-0 o jogo, o Remo vai perder, a gente vai jogar a culpa nele. Mas é normal, gente. É normal. Tem que saber o que o Remo vai produzir. A forma também, né? Eu acho que o Remo não vai ser aquele time que vai esperar muito para ver o que o Atlético vai fazer. Eu acho que vai. Eu acho que principalmente a combatividade no meio de campo vai dar muito tom no jogo. E se o Remo começar com um meio de campo muito intenso, como foi contra o Mirassol, é claro que tem um fator torcida, tem o clima do Mangueirão. E uma coisa é tu olhar para a camisa, mas, com todo respeito. O Galo, acredito que não está esperando um Remo assim hoje. Não, com todo respeito. Uma coisa é tu entrar em campo e olhar a camisa do Mirassol, com todo respeito. E a outra coisa é tu entrar em campo, ver o Hulk cheiroso, entendeu? Bonito. Cheiroso, o Scarpa vai pro jogo, o Scarpa? No time titular, na prévia, não. Não? No time titular, na prévia, não. Ele vai Ele jogou contra o Atlético. Tu vê o Hulk reclamando com a arbitragem pra caramba. Provável Galo tem pra... que ter alguém pra apitar junto com o Hulk. Provável Galo pra hoje. Everson no gol, Preciado na direita, Juan e Júnior Alonso de zagueiros, o Renan Lodge na esquerda. Maicon, Alan Franco, dupla de volantes, mais à frente Bernard e Vitor Hugo, e na frente Dudu e Hulk. O Alan Franco jogou de zagueiro contra o... que ele faz o terceiro zagueiro, né? E pela direita, aí o trio de zaga é Alan Franco, o Juan Tressode, né? E o Júnior Alonso, tá no provável aí. Preciado e Renan Lodi de alas, esse meio de campo. Remo com 3 zagueiros ou Remo com uma linha de 4 na defesa? Cara, se Nação Azulina acredita que o melhor Remo é o Remo que entrou contra o Mirassol, 2 zagueiros e o João de zagueiro pela direita ali, né?
E outra coisa, ele deve escalar hoje zagueiros rápidos. É por isso que eu penso que a possibilidade do Kaique até ser titular. Porque Eu não duvido. Eu acredito que o Kaique João, vai ser Marlon e titular. Kaique, acho que seria o ideal. Oi? João, Marlon e Kaique. Seja na zaga ou na Trio lateral zagueiro. esquerda, o Kaique vai ser titular. Mas será que ele, por exemplo, eu tô encucado se ele, com agora... mas se ele inventar, Pois é. Calma, João. se ele inventar 3 zagueiros, entre aspas, com lateral direito, o Atlético é muito forte nas pontas. Vai dar trabalho, mano. É o Dudu que joga por ali. Pois é, será que ele, por exemplo, já que ele levou o Cofré e o Sávio, ele não dobraria alguém ali na esquerda, até para dar uma reforçada? Não sei E se ganhar, pois Se é, ele e tiver- ganhar com a ofensividade do Sávio ou do Cofré? O presidente já disse que ele não tem medo de perder o emprego. Se ele tiver com um pouquinho de medo de perder o emprego hoje, ele vai com a linha de 4. Meu amigo, ele teve medo de perder pro Paysandu com a mais, pô, domingo. Ele vai com a linha de 4. É difícil Não, ele não pensar. teve. Não teve. Teve com as substituições que ele fez, Não, Abner. peraí. Teve. Ele não fez a substituição. tentou algo, Ele não fez. Não, vamos também não vamos ser. Também não vamos ser sacana com o cara. Peraí, vamos lá. Ele não fez a substituição com medo de perder. Ele fez a substituição. Ele tentou uma situação que para o torcedor vai ser sempre novo, para muitos vai ser sempre novo. Porque o que tu entende? Tu tá com a mais, sendo que atacante. dependendo de quem tu tá enfrentando, se tu enfrentar um Flamengo com 10, é como se o Flamengo tivesse 30. Tô dando um exemplo. Pois é, mas aí Que não é a mesma coisa. Mas aí era o Paysandu Não com 10, repara- pô. então Com o Remo já empurrando o Paysandu contra a parede. Então, o que ele tentou fazer lá? Ele tentou fazer o seguinte, olha, eu vou botar 2 zagueiros rápidos, eu vou me proteger só com esses 2, porque eles na corrida ganham dos caras. E eu vou empurrar meu time para frente. Só que essa empurrada do time para frente tinha um Paysandu todo atrás. E o Remo não foi competente. Não teve de fazer. comunicação ali entre o Léo e o João com a galera da frente. Ficou muito isolado, ficou muito Ele espaçado. segurou quatro caras ali atrás e liberou 6. Falou, ó, vamos 6 lá pra frente e resolva um jogo. Mas Ele não, deu certo. só que a bola não. Se a bola. É aquela coisa, né, gente? Quando a bola não entra, mano, os defeitos todos vão acontecer. Porém, o que mais pegou disso tudo foi que com essa estratégia, que não está errada, ele não conseguiu nem fazer cosquinha no Paysandu. Correto? Pra mim, o que mais pegou foi ele tirar o Eduardo. Mas Se ele faz isso e mantém o Eduardo lá, porque a impressão que passa pro torcedor ele tá tirando o atacante até porque o Eduardo também não participou do jogo que o Remo não jogou com o Eduardo, sim. né? Tem isso. Olha, o Eduardo Melo, o Português, o João Pedro, esses caras, diferente do Monte, esses caras estão para jogar dentro da grande área, esperando a bola para finalizar. Eles não vão participar do jogo, eles são ruins com a bola no pé, eles não sabem fazer a proteção, eles não têm visão periférica como o Zé Augusto tinha, lembra do Zé do Tessado Voador? Tu dava a bola pro Zé, ele virava lá do outro lado, virava e corria. Ele era horrível com a bola no pé, mas ele fazia isso com uma exatidão. E ele chegava para finalizar, meu irmão, ele empurrava a bola mesmo, não tem essa história. No Remo, se tu não construir para esses 2 caras, né, eles não vão participar de nada do jogo. Mas aí, onde é que o Remo pode surpreender o Galo hoje? No contra-ataque, em chute fora da área, por exemplo, pegando bem na bola parada, tem várias formas, um escanteiozinho, um cruzamento na área, tem várias formas de acontecer. Como é que ele fez 2 gols contra o Mirassol? Uma foi de um lateral, que o cara cobrou para a área, a zaga do Mirassol, 2 zagueiros subiram juntos, se atrapalharam, a bola passou e o Manga fez o gol. E o outro gol, mesma coisa, cruzamento na área, não foi isso? E aí ela deixa eu me recordar aqui. O outro gol foi uma jogada ensaiada de escanteio curto, vem o cruzamento, o goleiro faz uma defesaça, sobra pro Manga, ele chuta, ele bate errado, bate no joelho do João e entra. Entendeu? Então, Mas cara, foram 2 gols originados de bola parada. Exato, então que define jogo pra caramba. Assim como define positivamente, pode definir negativamente, e aí a gente vai precisar do Rangel hoje, muito inspirado também, para não fazer só defesa em cima da linha, tá, Rangel?